Olá, muito boa tarde, que bom ter você aqui. Hoje eu começo com uma pergunta. Você já sentiu ou sente uma dor que de tão persistente passou a fazer parte da sua vida? Já tomou anti-inflamatório, algum tipo de analgésico e essa dor ainda persiste? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje. Dores e principalmente as dores localizadas na nossa coluna vertebral ou nas nossas costas, como reflexo, e o que isso tem a ver com as nossas emoções, né? Porque afinal de contas, nós somos como um todo. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas também. Eu vou fazer o que me pediram, né, mais cedo, usar esse aviãozinho aqui para enviar essa live, né? Agora que se inicia para quem me pediu mais cedo. E você, se quiser fazer o mesmo, vocês que estão aqui, eu faço esse convite. E o assunto dor parece algo assim tão comum, né, que a gente até se acostumou com a dor. Vocês que estão aqui ou que estão assistindo essa reprise, sente alguma dor crônica? Digita aqui para eu saber, para conduzir um pouco melhor essa nossa conversa. Embora as dores, vou até adiantar porque as dores elas podem se localizar muitas vezes em algumas partes específicas, o que também tem a ver com algumas emoções ou traços de personalidade, dores nas juntas, cotovelo, né? Tanto que é muito antigo. Talvez você já ouviu a expressão dor de cotovelo, geralmente ligada à parte amorosa e tudo mais. Mas tem, sim, uma ligação com emoções e com traços de personalidade. Então, dores nos braços, nas juntas, no cotovelo. Hoje, como é um assunto bem amplo, eu selecionei essa questão das dores nas costas, ou melhor, na coluna, onde o reflexo são nas costas. Oi, Andréia. Crônica não, mas então tem algum outro tipo de dor que não seja que seja pontual? É um assunto que ele é profundo, porque muitas vezes é óbvio que aqui eu falo sobre a psicossomática, vou falar um pouquinho melhor o que significa isso hoje, que é a base para minha terapia, que é a psicoaromaterapia. Então a junção desses dois faz com que eu perceba a pessoa de uma forma mais integral, como um todo, né? Porque a psicossomática, um dos pressupostos dela é que enquanto somos indivíduos, não tem como dissociar o corpo da mente. Não é que a gente vai ter o corpo e a mente, o corpo e a mente são a gente, né? Por isso que indivíduo não tem como dissociar uma parte da outra, né? Então, um dos pressupostos da psicossomática é esse. Deixa eu ver aqui se vocês falaram das dores, né? Falar de dor é ruim, mas a gente vai falar para poder entender, né? Tô fazendo pra você. Tá, mas essa semana estou com uma dor lombar que nunca tive. Então vamos lá, né? Com o passar do tempo e mesmo o advento, né, da modernidade que traz pra gente tecnologia da informação, traz pra gente o poupar tempo por questões em que a gente muitas vezes não precisa mais ir ao mercado, se preferir assim. Tudo é muito rápido e a gente tem o acesso às coisas de uma forma imediata, basicamente é isso. Isso já é um fator em que é importante eu sinalizar que eu vou pegar muita parte emocional, porque muitas vezes a gente tem aquelas dores de um exercício físico quando mudou o treino na academia, por exemplo, ou a gente decidiu mexer no jardim, no quintal, coisa que não é habitual. A gente sabe que vai tirar uma terra, vai carregar um pouco mais de peso, de terra, de pedra, enfim, que seja, vai doer o corpo. Então a gente sabe que nesses casos, fez uma caminhada com calçado inadequado, a gente tem causa, mas também a consequência disso que a gente sabe o que foi a causa. Mas a grande questão aqui são aquelas dores em que a gente não sabe muitas vezes o motivo. E aí a gente fala o quê? Essas dores na verdade parece que faz parte de mim. Já tem lá na necessaire, ou na bolsa, ou na mochila, se for os meninos aí, um Dorflex, um anti-inflamatório, algum tipo de analgésico até mais potente. Porque se a dor me atacar, eu já sei como eu posso acabar com ela, né? Mas se a gente pensa a coluna como
uma estrutura do ser humano, é aquilo que mantém a gente ereto, né? A gente não vai falar também de questões da modernidade ligadas a essa disfunção do corpo, porque a partir do momento em que a gente tem um celular, algo, né, mais o celular mesmo, a gente começa a modificar a nossa estrutura óssea. Mas isso daí, que também pode gerar dores, tá? Ou a questão do mouse, enfim, uma inflamação nas juntas. Essas questões a gente vai deixar para um outro momento, porque querendo ou não, sendo de uma forma mais imediata ou não essa dor, a gente sabe que tem um porquê. Dormiu com um travesseiro inadequado, enfim. Mas se a gente imagina a nossa coluna como um todo, ela, à medida em que a gente vai crescendo, né? Então imagina o bebezinho, depois passa para a fase da amamentação, aprende a andar e aí vai se evoluindo, nesse sentido de ir crescendo e alcançando autonomia e novos estágios na vida, dominando aquele espaço que aquela criança naquele primeiro momento vive e que nós todos passamos por esse processo. Só que até ali os 5 anos de idade, a coluna em si, que é quando a criança geralmente já está aprendendo a andar, a correr sozinha até os 5 anos de idade, ela já se formou. Então a gente tem que entender essa estrutura física para depois a gente entender o porquê que muitas vezes uma dor localizada nos ombros ou na lombar tem emoções associadas com isso a ponto de se tornar um sentimento, né? A emoção é um quadro geral que todo mundo passa por situações que geram raiva, que geram nojo, que geram alegria, amor, emoções. Mas como isso atinge a cada um de nós, se torna sentimento. Como a gente sente aquela emoção universal. Então, dependendo do nosso estágio na vida, da situação naquela semana, naquele mês, aquele período, um acontecimento, a gente pode sentir a mesma emoção, diferente de um outro momento de vida. Até aqui tá tudo ok? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Se não, eu vou pedir a grande gentileza, né, de vocês digitarem aqui para eu falar novamente alguma coisa ou desenvolver melhor um conceito. E a forma de eu saber que vocês estão gostando também, e o Instagram aí, que eu sempre falo isso, né, sinalizar para outras pessoas que têm um interesse sobre esses assuntos, é no coraçãozinho que vocês têm em algum lugar aqui embaixo. Porque a minha telinha aqui é diferente de vocês, né? Então, coraçõezinhos e para eu saber disso. E os comentários aqui para eu ver se a gente está se alinhando aí, né? Então, a vida de qualquer pessoa, iniciando lá nesse processo de pequenininho, é um tripé. Ele é baseado numa trilogia que eu falo, né? Que é o ambiente em que se vive, porque é esse ambiente que ele vai gerar aí as emoções, vai ensinar a gente a processar esses sentimentos e as coisas vão acontecer no ambiente, que pode estar dividido sempre na questão social. Ora, na família, ora, à medida que vai crescendo, em outros grupos que a gente faz parte. Então, o que é esse tripé? É exatamente o ambiente, esse contexto social, o corpo e a mente. E aí a gente também entra dentro... assim não. Aí também a gente entra no quesito em que como a gente está alimentando esse corpo físico, com comida mesmo de verdade ou não, né? Que isso vai gerar problemas de saúde também, e como a gente alimenta os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a nossa coluna, ela está dividida nessas mesmas fases em que a gente vai passando a ter autonomia até os 5 anos de idade. Para ser de uma forma bem específica, porque se deixar, eu vou falar 1 hora direto, vai passar aqui, e é um assunto que tem muitos meandros, ou seja, ele vai se desmembrando em diferentes tipos de dores e causas. Afinal de contas, todos nós somos diferentes, né? Mas de uma forma geral, olhando toda a coluna, quando se tem uma dor crônica, em linhas bem gerais e simples, tá? Falta de apoio emocional. E esse apoio, ele pode estar dividido aí em não se sentir amada ou amado, não se sentir apoiado quando tem uma nova decisão a ser tomada, ou questões de apoio mesmo,
não se sentir seguro, mesmo dentro do próprio lar, não conseguir expressar as emoções, seja de forma verbalizada ou mesmo conseguir ser você, o autêntico, né? Às vezes vai segurar aquele choro até não conseguir mais, vai chorar tomando banho para ninguém ver ou perceber, então fica aquela emoção represada dentro de você, onde tem um momento que estoura. É claro, gente, que eu falei em linhas gerais. Cada tipo de, na verdade, cada vértebra, ela vai aí equivaler, e eu não vou falar de todas elas, né? Só são pinceladas. Cada vértebra vai equivaler a questões baseadas aí em algum tipo de sentimento ou emoção retido. Eu dividi mais ou menos em blocos, né? Na coluna cervical, a torácica, a lombar e a sacrocoxigeana, de forma geral. Não vou falar por vértebra, mas aí cada uma vai ter sim um significado. Mesmo porque nessas questões de coluna mesmo, elas irradiam para os nossos membros superiores, braços, mãos e dedos, pernas e articulações. Então, olha que interessante, quando a gente entende a emoção ou o sentimento que começa a gerar uma dor que pode irradiar para o corpo, isso, à medida também que a gente vai tomando aí esse senso de liberdade, à medida em que a gente cresce, também vai fazendo parte da nossa personalidade. Então, em linhas gerais, como eu falei, tem a ver com essas questões baseadas na falta de apoio, de segurança, do nosso tripé, lembra do tripé? Corpo, mente e ambiente. Todos esses, no primeiro momento, estão voltados ao ambiente em que a gente está. Porque se você não confia em alguém, você vai te segurar. Tu não vai falar de fato tudo aquilo que você pensa. Você não vai chorar. Você não vai expressar de forma mais autêntica as suas emoções. E se você não expressa, o Lacan já dizia, né, que, enfim, quem estuda um pouquinho ou já leu essas frases mais de psicologia, essas partes assim voltadas, ele dizia que a doença são as emoções não expressadas. E aí o corpo ele começa a padecer. Então o que eu separei aqui? Pela psicossomática, o que é a psicossomática? Eu recebi muito essa pergunta numa caixinha que eu coloquei essa semana, né? Então a psicossomática ela é consequência. Ela vem do termo de psique, que é agente por dentro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, psicologia, enfim, o termo inicial, esse prefixo, psi, quer dizer a pessoa por dentro. Vem lá dos termos da Grécia Antiga, né? De psique. Não tem nada a ver com alma imortal, não. Psique, como a pessoa é por dentro. Somática vem de somatizar. Então, pedacinhos, mais pedacinhos, que em algum momento vai tornar algo muito grande composto desses pedacinhos. Então, a psicossomática, ela é a consequência de processos psicológicos desajustados, por sentimentos, muitas vezes, em que podem ser baseados em uma situação, uma causa temporária, a morte de alguém querido, uma separação, uma mudança de um lugar, a perda, porque o luto não tem só a ver com a morte de alguém. Quando a gente se refere na psicologia em luto, é tudo aquilo que vai gerar uma perda. Seja uma perda de um cargo, de um emprego, uma perda de status. Se a pessoa tem uma personalidade um pouco mais competitiva, não conseguiu, às vezes, ficar em primeiro lugar, vamos supor, para ganhar uma medalha, honra ao mérito, um troféu, um abono, enfim. Ela pode ter sentimentos, sim, que vão automaticamente, não vai dar 3 dias ali, às vezes até no mesmo dia, vão doer partes específicas dessa coluna. Então, isso são dores circunstanciais, mas também existem aquelas dores que são existenciais. Assim como a coluna é a nossa estrutura para a gente conseguir ficar em pé, ter a nossa autonomia de andar, de se articular, a gente não pode fugir de uma realidade que hoje está até um pouco confusa para quem é adolescente e jovem, né? Que a família é pai e mãe. Não tem como fugir disso.
É a essência do ser humano. Então, quando a gente tem essas bases lá 20, 15, 30 anos atrás, que não foram sólidas ou que foram de uma forma que não deveria ser, talvez que não tivesse esses tipos de apoio, de orientação devido, e muitas vezes não foi de forma intencional. Algumas pessoas sim relatam, né? E aí se a gente for conversar sobre isso, cada um vai ter a sua história. Muitas vezes até maus tratos, abuso, invasão de privacidade, seja de forma física ou de forma verbal, tudo isso vai se acumulando, o somático. Então olha quantas coisas vão se acumulando na nossa vida e em dado momento, quando a gente não está muito bem, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, que é algo novo aí no nosso século, vamos dizer assim, que a única certeza é a incerteza, parece que isso tudo vem como uma bola de neve. Por quê? É aquilo que eu sempre falo. O problema que impactou a gente há 15, 20, 30 anos lá atrás, aconteceu uma vez e ficou armazenado. Toda situação que a gente vai vivenciar depois daquilo, se aquilo não foi ressignificado, se não foi colocado clareza nele e entendido, bom, a gente vai sofrer cada vez que a gente lembra de um fato. E eu já contei para vocês de situações em que pessoas relatam, né, 30, 40 anos depois, do abuso que lembra lá quando tinha 7, 8 anos. Uma invasão muito grande de privacidade. Ou um maltrato físico, maus tratos físicos, né? Então são situações em que deixam sequelas na nossa estrutura. Porque, querendo ou não, a gente tem neurônios não só no cérebro, né? Por que neurônio em específico? Porque a própria forma dele, ele se conecta por corrente elétrica com os outros neurônios, que é o que faz a gente ter essa questão do fôlego de vida, de acordar todos os dias por um reloginho biológico ou por uma questão que a gente sabe qual é aquela nossa rotina. E a gente não precisa estar ligado na tomada. Como que a gente alimenta tudo isso? Com alimento físico e com que a gente também alimenta as nossas emoções. Então eu sei que pode parecer num primeiro momento complexo, mas à medida em que a gente entende essa parte de constituição, nossa, como que as coisas aconteceram, como que são processadas dentro da gente, a gente também passa a ter clareza. E quando a gente tem clareza, às vezes a gente não vai precisar de uma medicação que vai, na verdade, remediar. Não estou falando que é para ninguém parar de tomar remédio, mas que vai remediar uma sensação de que estamos sendo cuidados, de que alguém está prestando atenção por ter passado um remédio, talvez 3 meses, 5 meses, 1 ano depois a gente vai ter que voltar para fazer um check-up, vai avaliar se estava tomando aquela medicação certa ou não. Mas a grande questão é o fato de a maioria dos medicamentos serem da química sintética, ou seja, feito em laboratório por N situações, N questões, enfim, o nosso corpo não reconhece essa química sintética de forma integral. Então sempre vai ficar resquícios daquele outro medicamento, daqueles que se toma no nosso corpo. E quando se junta isso tudo, temos uma bomba relógio dentro da gente. Então, consegue perceber? Voltando então de forma a tentar resumir aqui. Psicossomática. Então, é um somatório de situações que levam a consequências. Como o nosso corpo é um circuito fechado, e quem já teve aí um problema de tratamento de canal sabe que dói pra caramba, né? Aquele nervinho ali, 3 nervinhos, um que seja, quando está aberto, é quando a gente percebe que esse circuito do corpo que tem corrente elétrica está aberto em algum ponto. E irradia aquela dor que, meu Deus, não sei se existe alguma dor pior do que aquilo. Então, esse exemplo eu gosto sempre de falar para a gente também entender. Então, quando o nosso corpo físico, né, músculos, órgãos, toda essa parte que compõe a gente fisicamente, esse circuito fechado, ele já está no extremo do extremo do extremo, ele começa então a afetar um outro circuito, que é aí a nossa mente, que o nosso cérebro abriga, né? A nossa mente. E aí vão se somatizando as coisas. Importante sinalizar bem que uma doença psicossomática, ou melhor, um desajuste psicossomático, não é uma doença mental. Por quê?
A doença mental, seja ela qual for, ela já vai ter uma causa com os sintomas em que aquela causa que gera aquele problema é normal que aconteça. Então, você tem sintomas para aquela causa. Na doença psicossomática, muitas vezes você tem a dor, que é uma afetação aí a gente está falando hoje da coluna, propriamente dito, das costas, só que você não sabe a causa. É o somatório de vários acontecimentos. Como eu expliquei antes, sejam esses acontecimentos circunstanciais ou existenciais, que tem a ver aí com a nossa constituição emocional e também a nossa constituição física. Como que isso vai afetar a gente. Até aqui, alguma questão aí mais específica? Boa tarde, boa noite para quem eu não falei antes, né? Que eu tô vendo que chegou aqui agora. Podem digitar aqui. Aí tem duas formas de vocês digitarem. Aqui onde tá, adicione um comentário. E no pontinho de interrogação também tem ali. Se você clica ali, vai abrir a caixinha. Você digita e vem sinalizado aqui para mim a quantidade de comentários que tem, tá? Muito bem. Então, quando a gente... falei que ia dividir agora nessa parte final a questão da coluna, né? Essa parte que oferece mobilidade para o nosso pescoço, que é composta aqui de 5 vértebras, né? É a coluna cervical. Tanto que, né, quem já estudou aí alguns livros antigos tem uma expressão que fala assim, ó povo de duras cerviz, né? Cerviz tem a ver com cervical, ou seja, aquela pessoa que tá olhando só para frente aqui, ela não consegue ser flexível, ela não consegue considerar a opinião do outro que pode auxiliar no crescimento pessoal ou profissional daquela pessoa. Não, é do meu jeito, é assim, é um traço de personalidade em que essa coluna aqui que pega do final do crânio aqui, que tem 5 vértebras, pode sentir fortemente essa questão. Então, geralmente aqui, ela vai se irradiar para os ombros, que tem a ver com excesso de responsabilidade, excesso de atividades, excessos. E esses excessos, quando se concentram aqui, ou é para provar alguma coisa a alguém, mas você não sabe o que você tem que provar e nem para quem, mas você tá ali lutando, tentando provar. Tenho que ser a melhor, eu consigo dominar tudo, eu consigo fazer, eu consigo controlar, eu consigo. Então aqui fica tensionado. Então você não consegue, no sentido de abdicar, né? Colocar para o outro a possibilidade de pedir ajuda. Então aqui, ó povo de duras cerviz, né? É aqui, o meu jeito é o melhor, eu não vou considerar que o outro pode me ajudar. Tem dificuldade com isso. Então aí eu não sei, eu vou falando em linhas gerais, aquele caso, né? Toda regra tem uma exceção, mas em quadros psicossomáticos e voltando aí a essa questão estrutural da coluna, tem a ver com isso. Estamos ainda na cervical, aqui. A coluna torácica, ela é a maior. Ela tem 12 vértebras e ela começa abaixo. Geralmente tem até pessoas que tem um calombinho aqui, né? Onde começa a cervical aí um pouquinho antes. Então ela começa abaixo e ela vai estar dividida em... Eu até coloquei aqui em linhas gerais, tá, gente? Eu falei 12, né? Então 12 vértebras. Então ela, dependendo, vou falar na sequência. Imagina o tamanho da torácica, 12 vértebras. Nesse contexto todo, mais ou menos de 4 em 4, ela vai ter a questão da culpa. Então, por exemplo, responsabilidades assumidas por culpa, estou me sentindo culpado, eu tenho que reverter essa situação. Então, se eu assumo responsabilidades além do que eu devo, eu vou ter uma dor concentrada aqui na cervical e uma dor também que vai irradiar no início aqui, que vai pegar esses ossinhos aqui do ombro para trás, não vou falar de muito nome técnico, né? Mas que vai revelar culpa. Um pouquinho mais para baixo, mais 4 vértebras, quando se localiza ali, as questões que a gente assume por raiva, para querer mostrar, não, eu agora vou até o fim para provar que não é bem assim que eu sou capaz. Mas é com raiva. Eu não vou falar dos outros órgãos não, tá? Hoje eu vou me focar na coluna, porque senão uma hora aqui para mim é pouco. Então, ó, culpa, raiva, vai descendo na coluna. Mais 4 vértebras,
Medo. Eu ainda tô na torácica ali, né? Medo. Então, culpa, raiva e medo, elas estão associadas às dores na torácica. E esses medos podem ser, como eu falei antes, circunstanciais, por uma questão que está acontecendo agora, um novo emprego, uma mudança, uma coisa boa muitas vezes. Só que essa coisa boa, ela pode vir associada com um sentimento de não merecimento, e aí uma coisa que era para ser tão maravilhosa passa a causar uma dor para aquela pessoa. E uma dor física mesmo. Tanto que para anunciar a live hoje, eu fiz um postzinho com os cactos que tem aqui, né? Quem tem esse tipo de dor, ainda que seja circunstancial, sabe que é como um espinho na carne mesmo. Por isso que eu fui lá no cactus, né? Porque eu já me machuquei nele ali também. Estão conseguindo me acompanhar? Tô vendo os coraçõezinhos aqui, estou amando. Que bom que tá fazendo sentido para você aí do outro lado, né? Oi, Sérgio. Oi, Cris. Oi, Nô. Elis. Que bom ver um monte de gente aqui. Eu me empolgo, eu vou... Enfim, acho que bom que vocês estão aqui. Então, tá, falamos ali da... O que vem depois? A lombar. A lombar, ela tá dividida em 5 vértebras. E o que é uma dor localizada na lombar? Ah, não dormiu direito, tá com a barriguinha maior. Isso são questões físicas. Mas e as questões emocionais, voltadas aí pro existencial, ou mesmo pro circunstancial? Tem a ver com jogos de sobrevivência. O controle. Às vezes a gente tá disputando, como eu falei antes, né? O controle da família e é aquilo. Cada um tem o seu papel na família, né? Então, se um precisa roubar ou assumir, vamos supor, pai e mãe ao mesmo tempo, essa pessoa está assumindo responsabilidades que não é sua. Assim, num primeiro momento, é óbvio que se só tem ela para criar os filhos, ela vai ter que assumir. Então, por isso que jogos de sobrevivência. Ou, não é essa parte do relacionamento, tem a estrutura. Questão de contas. Então, assim, sempre tem. Imaginei, jogos de sobrevivência. Ou é viver ou é morrer. Ou é fugir, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, não é? Tem aquele ditado lá, enfim. Essa questão aí. E como que tá essa situação? A lombar é aquela que aguenta grande parte do nosso peso. E será que eu passei por esse processo todo de assumir responsabilidades mais do que devo, por culpa, por medo ou por raiva, e isso me afetou lá ter que provar alguma coisa para eu, não sei o que eu tenho que provar, mas eu tenho, porque me ensinaram desde cedo que eu tenho que ser uma mulher forte, ou uma pessoa que, enfim. E aí a gente fica vivendo esses conflitos que muitas vezes a gente nem à base de remédio consegue aí entender o que está acontecendo, né? Me diz, agora que eu já dei quase todos os exemplos aí, ninguém vai falar que vai ter uma dor aqui ou ali, né? Mas está fazendo sentido para vocês que estão aqui? Não precisa falar das suas dores, enfim, porque eu sei que num ambiente mais assim aberto, né? Mas está fazendo sentido essa questão? Se for contar pela quantidade de coraçõezinhos, eu acho que sim, né? Mas eu gostaria de saber de comentários de vocês aqui também, tá? E nessa lombar, ela também tem as questões de insegurança, de medo. Pode envolver uma série de coisas, gente. Por isso que eu falei, aqui é um quadro geral. Se for uma pessoa, por exemplo, que ela está vivendo a dor de uma traição. Eu não sei se está sendo traído ou não. O sinalizador vão ser essas dores que parece que não tem explicação. Além do que eu já falei, né? Falei da questão financeira, falei da questão de ser mãe e pai ao mesmo tempo, que é o excesso aí de responsabilidades em que ou é aquela pessoa, as coisas não acontecem mesmo. E lembra que eu falei que o quadro geral das costas e da coluna é falta de apoio emocional? Então, tem essa questão também da insegurança relacionada a ser a única opção. E aí isso se aplica ao homem ou à mulher, tá? Considerando aqui que somos da mesma espécie, tudo que eu falo aqui, claro, salvo aí, óbvio, quando eu vou falar, não, isso aqui se aplica ao homem e à mulher, mas em forma geral se aplica a todos nós, tá? E por fim, as necessidades básicas que tem a ver lá com, né, que alguns chamam de sacrocoxigiano, que também tem algumas vértebras ali, anotei aqui, né, porque vai que eu esqueço, né, são 5 vértebras também, e essa daí tem a ver com mobilidade.
Porque a sacro ali, ela tem a ver também com essa parte do quadril. Logo depois vem o quadril, né? E é o que permite a gente a andar, a se deslocar. Se a gente imagina só a coluna até ali, sem a parte das pernas, não ia ter como se deslocar. Então, o que isso muitas vezes reflete quando a dor é bem lá no finalzinho, né? Bem lá no ossinho sacro lá. Mudanças. Como é difícil lidar com mudanças, né? E às vezes é uma mudança pro bem, mas a insegurança pega. Será que vai dar certo? Não vai? Uma mudança para um outro país, uma mudança de carreira, uma mudança de relacionamento, mudanças de tudo. Diminuir o salário, uma mudança de período de trabalho, o pessoal que está terminando o ensino médio, que vai para a faculdade, não sei se é esse curso que eu quero fazer, mas a mãe e o pai tá pagando, falou que é para eu fazer, e aí vai, gente. Cada um com a sua faixa etária, com as suas dificuldades que se tem, só que todos fazendo esse trajeto do caminho que se chama vida. E a gente vai sobrevivendo, aprendendo aos poucos o que é viver. Só que o grande problema é que as pessoas passam pela vida só sobrevivendo, com suas dores existenciais e circunstanciais, e muitas vezes não aprendem a viver. Que ruim isso, né? E considerando aí que a média... a gente muitas vezes dá um risinho para não chorar, porque, enfim, se a gente olha, a média a expectativa de vida, né? 76 anos e alguns meses aí para o brasileiro. E aí? O tempo passa, ele não volta, né? Então, por que eu optei em trazer essa questão de uma dor localizada nas costas, na coluna ali? Porque às vezes a gente vive em base de remédio e não sabe nem sequer por onde começar a colocar limites na nossa vida. Às vezes é necessário aprender a falar, mas não. Se a tua dor na coluna for assumir responsabilidades em excesso para não magoar o outro. Porque se a gente parte do princípio em que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo, eu faço isso porque o outro precisa e eu gostaria de ser tratado assim. Que bom! Mas é amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não tem aquele amor próprio, aquela sensação de limite, se sente esgotado para se fazer de tudo para uma pessoa que às vezes não dá valor, isso vai machucar, isso vai ser um espinho, isso vai gerar dor. Então, às vezes, a gente convive com pessoas na nossa vida e em dado momento a gente tem algumas reações para, dependendo da personalidade da pessoa, às vezes até para não ficar sozinho. Sabe que aquela pessoa só quer usar, fazer mal, muitas vezes, ou só recorrer quando precisa, mas ainda assim a gente não consegue dizer não. E aí o nosso corpo sofre. E aí a gente não tá amando o outro como a si mesmo. Então, quando eu trago esses assuntos, não é assim, tem que parar de tomar isso, usar um óleo essencial específico para aquilo. Dificilmente vocês vão ouvir eu falar isso. Por quê? Óleo essencial não é mágica. Já falei isso várias vezes, né? Acho que quase toda semana eu falo. Não é a gotinha milagrosa em que vai inalar ali, aqui no difusor pessoal, vai melhorar a sua vida. Se a gente não sabe para o que ou para quem a gente está usando aquele óleo essencial, vai ser simplesmente um cheirinho na vida da pessoa. E partindo do princípio em que eles podem ser, sim, quando não utilizados aí na parte da perfumaria, enfim, né? Usados como tratamentos pontuais, é necessário a gente saber quem vai usar aquele óleo essencial, para quê e por quanto tempo. Porque senão vai ser simplesmente aquela aromaterapia para o bem-estar. E a psicoaromaterapia, ela tem os seus pressupostos baseados, como eu expliquei ali, na psicossomática, em entender aquela pessoa como um todo, os desajustes, as causas, para poder então auxiliar essa pessoa que até aquele momento está sobrevivendo a encontrar o caminho de poder viver. E viver mais leve, viver melhor, viver bem. Essa é a função do psicoaromaterapeuta, né? Por isso que eu tô vendo que tem aluno meu aqui também, né? Tem colega de trabalho também. Pois é, quem me conhece sabe que eu sempre vou fazer esse alerta, essa sinalização. E bem difícil eu falar uma coisa geral aí, porque a gente é diferente. Em gostos por cores, em gosto por lugares. Como que uma coisa vai servir para um mesmo problema
sendo que os nossos sintomas podem ser diferentes de outras pessoas. Eu falei aqui de coluna. Todo mundo tem coluna e todo mundo tem essa coluna dividida em 5 partes. Mas dificilmente todos que vão estar aqui vai ter o mesmo tipo de dor em intensidade e em constância nas mesmas vértebras. É muito provável que isso mude de pessoa para pessoa. E ainda que seja uma dor na cervical, pode ser mais intensa para uma pessoa que talvez ela precise, como eu já tive cliente assim, né? Que precisou imobilizar e sair lá do trabalho, enfim, de maca, porque não conseguia se movimentar mais. E uma outra pessoa vai aprender a conviver com isso, toma um remedinho, faz uma massagem e tá tudo certo. Então a intensidade da dor, ela também está ali para nos revelar, né, se dói muito ou se só incomoda, para nos indicar que tem uma coisa, uma emoção, um sentimento que precisa ser olhado de uma forma mais direcionada. Gente, acho que é isso. Deixa eu conferir se eu falei tudo. Tentei aqui fazer um tempo menorzinho, né? Deixa eu olhar aqui. Meu tempo menor, eu falei 15 minutos, estamos em 35. Então é isso, né? Crenças, convicções abaladas. O que ficou assim mais evidente que eu preciso falar novamente? Oi, Ju, tudo bem? Cauã, oi, Sérgio, Ana. Um monte de gente nova aqui, que bom. Me diz aqui. De minha parte, por hoje era isso. Eu espero que tenha trazido um pouco de luz nessa questão, né? Da relação da coluna com as nossos sentimentos e o que pode estar gerando. É claro que para questões mais individualizadas, a gente precisa de um olhar mais atento, mais individualizado também, embora sejamos todos feitos da mesma estrutura aí, a forma como a gente passa pela vida e essas emoções e esses sentimentos vão impactando os nossos órgãos, a nossa forma de ser, de viver ou de sobreviver, ela sempre vai ser diferente. Então aí, casos mais específicos, vocês podem entrar em contato pelo direct, tem meu WhatsApp aqui na bio, enfim. Por hoje é isso, meus amores, minhas amoras. Que bom vê-los aqui. Quem puder, deixa quando terminar a live, enfim, porque aí uma curtidinha lá, que isso é importante pra mim. Vocês sabem que aqui tudo é a base de números, né? Muito embora eu não me ligue tanto nisso, mas quem tem uma vida aí mais voltada pra essa parte do online, do digital, tem que às vezes ceder a essas questões. Vou deixar um abraço perfumado para vocês, tá? Um ótimo final aí de noite. Início de noite, que a gente tá no início da noite, né? E a gente se vê na quarta-feira que vem. Vou trazer um tema também bem especial. E aí possivelmente vai ser voltada a cheiros, mas uma coisa assim que eu tô pensando bem top. Que vocês nunca fizeram essa relação, mas tem a ver aí com os nossos cheiros corporais. É o que eu tô preparando pra semana que vem. Tá bom, gente? Um abraço. Obrigada pelos coraçõezinhos e nos vemos quarta-feira que vem. Tchau!